Onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, oh, 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 oh. O amor, oh, oh, oh. De onde vem a calma que desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, oh, 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 oh. O amor, oh, 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 oh. O amor. Bom dia meus irmãos, minhas irmãs, que bom ter vocês aí para juntos adorarmos a Deus nessa manhã. Sejam bem-vindos. Essa canção que eu acabei de cantar é uma música que tem me acompanhado aí nesses dias e tem sido um bálsamo no coração, que a minha paz já não é mais segredo. A minha paz é aquela paz de Jesus, né? A paz daquele que cuida das nossas vidas. Quero dar bom dia aqui para Silvana. Bom dia, Silvana. Bom dia para minha digníssima esposa, que está no outro quarto aqui, do outro lado da casa, né? E a saudade é muito grande, mesmo tão perto. A nossa irmã Ângela. Ô Ângela, Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo, viu? Também a Larissa está aí com a gente, o Dé. Bom dia, graça e paz, um dia abençoado a todos. Amém, amém.
Quem mais? A Ângela escreveu aqui, ó, glória a Deus por sua saúde estar se restabelecendo, pastor. Muito feliz por vê-lo cantar. Amém. Também estou feliz, viu, Ângela? Peço a Deus que me conserve a voz aí para continuar cantando nesse mês de julho todo, né? A tosse é uma grande inimiga aí, viu? A gente vai tossindo e a garganta vai sentindo, né? A respiração, graças a Deus, tá boa, né? Tá boa. Gente, vamos adorar a Deus nessa manhã? Eu quero dar bom dia para todos que estão aí, boa tarde para aqueles que vão assistir depois, boa noite para aqueles que vão assistir mais tarde ainda, mas o importante é que você acompanhe o culto de hoje, adore a Deus com a gente, em espírito e em verdade, porque apesar da gente estar aí distante, fisicamente, o que Deus procura dos seus adoradores é que eles adorem em espírito e em verdade. E isso a gente pode fazer agora, de onde nós estivermos, não é? Quero pedir já, gente, comenta aí, coloca pelo menos um amém, alguma coisa assim, que faz com que a transmissão vá mais longe, né? Quanto mais interação, mais o Facebook entende que essa mensagem deve chegar mais longe. Então curta aí, comente, compartilhe, vai ser muito importante para a palavra do Senhor ir mais longe. E sem mais delongas, vamos abrir a palavra lá no Salmo 48, você pode abrir sua Bíblia comigo lá? O Salmo 48, do versículo 1 até o 3, vai falar sobre a grandeza do nosso amado Senhor. Salmo 48, do versículo 1 até o 3. Diz assim o Salmo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Esse salmo aqui enaltece a cidade de Jerusalém, porque lá estava o templo. As pessoas afluíam para lá, como a gente estudou domingo passado na igreja. As pessoas todos os anos iam para Jerusalém para ter um encontro com Deus. E aqui o salmista está dizendo que grande é o Senhor e digno de ser louvado lá na sua cidade, lá no seu templo. Porque lá no seu palácio, e aqui o palácio é o templo, diz o texto, Deus se faz conhecer. Na sua casa, Deus se faz conhecer. Como o quê? Como um alto refúgio. Deus se faz conhecer. Repete aí comigo. Deus se faz conhecer como alto refúgio. Deus se revela para nós. Nós podemos ver Deus, conhecer Deus, como sendo Ele o nosso alto refúgio. Um refúgio alto, onde os nossos inimigos não podem nos alcançar. Onde somente o cuidado de Deus nos é presente. É por isso que a gente pode cantar uma música como essa agora. Que a paz de Cristo, né, a paz de Deus, ela excede todo entendimento mesmo. Porque sentimos paz. A nossa paz não pode ser roubada, porque ela está num alto refúgio. Nada desta vida pode alcançar a paz que o Senhor Jesus oferece para nós. Vamos agradecer a Ele por essa paz. E se você ainda não usufrui dessa paz, eu quero te apresentar ela nessa manhã. Eu quero te oferecer essa paz em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Ó Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com irmãos e irmãs, adorando o seu nome. Agora, Deus, não é mais preciso ir para Jerusalém, porque o Senhor agora pode ser adorado de onde nós estivermos. E onde, ó Deus, estivermos, o Senhor se revela para nós como o nosso alto refúgio. E é no Senhor, Deus, que nós nos escondemos mesmo. É no Senhor que está a nossa paz e a nossa segurança. É no Senhor que está a nossa esperança e por isso nós nos alegramos. Não que o Senhor, ó Deus, seja o último recurso e é o recurso do desesperado. Não, Senhor. O Senhor é a nossa rocha firme nos pés. Crer em Ti e caminhar com o Senhor é ter vida abundante a despeito de qualquer coisa dessa existência intermediária. Abençoa-nos nessa manhã com Tua presença, Senhor. Visita cada pessoa que me assiste nesta hora. Que a Tua bênção, que a Tua presença abençoadora se faça na vida de todos nós. Em nome de Jesus. E receba, Senhor, os nossos louvores e edifique a nossa vida pela Tua palavra em nome de Cristo. Amém. Muito bem, vamos louvar? Grande é o Senhor.
Essa você conhece, hein? Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, amém. Você pode fechar seus olhos e adorar a Deus aí, onde você está agora? Dizendo para Ele que Ele é o seu Deus grande, o seu alto refúgio, aquele que te sustenta em todos os momentos da vida. Adore a Deus por isso, como disse o salmista para nós agora. Lá, a partir dos seus palácios, do seu templo, Deus se faz conhecer. Deus se mostra pra gente. E Ele se mostra como nosso alto refúgio. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro. Há um lugar onde ninguém me vê, mas os teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas os teus olhos ainda me enxergam. Eu
choro. Quem tem o eu, alto refúgio. Quem tem o eu, além de ti. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte, é forte, é forte. Tão forte é, Senhor, é forte, é forte, é forte. Tão forte é, Senhor. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa gratidão nessa manhã. O Senhor é a nossa força, Pai, e nós te adoramos por isso, te agradecemos. Porque assim como Davi, com apenas uma pedra, uma funda, conseguiu vencer, ó Deus, um gigante, conseguiu vencer, ó Deus, um guerreiro experiente. Ele venceu porque a força dele, como o próprio Davi disse, veio do Senhor. E é do Senhor que vem a nossa força e é por isso que nós vencemos. É por isso que nós lutamos e vencemos sempre, sempre. Ó Deus, sabemos que vencer com o Senhor não significa que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, mas significa que a nossa esperança nunca falhará. Porque, ó Deus, ainda que tudo se acabar por aqui, ninguém pode roubar de nós aquele tesouro conquistado pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, vencemos sempre, porque Cristo já venceu. Louvado seja teu nome, Pai, nesta manhã, te adoramos e agora eu peço que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a entender a palavra, que ela venha ao encontro da nossa necessidade espiritual, que ela venha iluminar a nossa consciência, que ela venha trabalhar o nosso caráter, que ela venha cumprir todo o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra comigo lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Deixa eu aproveitar para mandar aí um bom dia para quem mais está com a gente. Chegou. Deixa eu ver aqui. Tá com a gente presbítero Robson. Bom dia, presbítero Robson. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Tá com a gente também a Justina. Deus te abençoe, Justina. Que bom que você tá aí com a gente. A Neia. Oi, Neia. Deus te abençoe, minha irmã. Também tá com a gente. Deixa eu ver. Sueli. Oi, Sueli. E a Sueli não tá desacompanhada. Deve estar aí com o Paulo, com a Roberta.
A Patrícia e o Anderson, bom dia. Nosso irmão presbítero Marco Dário. A Sueli pede oração aqui para a amiga Joyce Claudino. E o casal também, Nequinho e Edna. Isso, né? A Elaine tá aí com a gente também. Elaine Silva. Quem mais? Deixa eu ver aqui para não deixar passar ninguém. O nosso irmão Valentim, a Tânia. Deus abençoe. Muito bem. Gente, pode colocar aí seu comentário, viu? Seu alô, que a gente faz questão aí de mandar um abraço para vocês. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muito bem. Você conhece a musiquinha? A Covid bateu em minha porta e eu abri? Pois é. A Covid bateu em minha porta e eu abri. Como todos já sabem, eu testei positivo para a Covid essa semana. Como vocês podem ver, estou passando bem dentro da realidade, né, dentro do possível. E às vezes as perguntas que vêm quando o crente está sendo provado é: por que eu? Mas a pergunta que eu me propus fazer é: por que não eu? Por que não eu? Sabe por quê? Porque eu ensino toda semana, nos discipulados, nos cultos, nos estudos, sobre a queda, que o ser humano caiu em delitos e pecados, e por causa disso essa existência não é a existência perfeita que Deus criou em Gênesis. Eu ensino todas as semanas que esta vida é um estado intermediário, inclusive falei sobre isso no domingo passado. Ensino todas as semanas que essa vida é um deserto de provações. Ensino toda semana que Deus não me prometeu e não prometeu a nenhum de nós uma existência triunfalista. Apesar de existirem comunidades cristãs triunfalistas que acreditam que Deus dará sempre a vitória, de fato, Deus dá sempre a vitória, mas a pergunta que deve ser feita é: que vitória é essa? É a minha ou a dele? Né? Na minha perspectiva e na minha vontade ou na vontade dele? Porque o fato é que o crente também sofre. Crentes, guarde isso no seu coração. Você sabe disso. Sejamos honestos com a nossa fé. Crentes também sofrem. Na verdade, até é mais profundo que isso. Nós entendemos pela Sagrada Escritura que a provação é um instrumento, é uma ferramenta essencial de Deus para o nosso amadurecimento cristão. Para que a gente cresça entendendo quem nós somos, quem Deus é e o que Ele faz. O texto que a gente acabou de ler sobre o apóstolo Paulo é um texto clássico que vai falar acerca da provação na vida de uma pessoa crente. Diz o texto aqui, Paulo está na sua defesa apostólica diante da igreja de Corinto, e ele vai falar sobre, ele compartilha com a igreja a sua íntima e exclusiva relação com Deus. Ele vai falar de uma experiência ou de experiências que ele teve com Deus, que são experiências assim íntimas e exclusivas. Diz o apóstolo Paulo aqui do versículo 1 até o 6,
que ele visitou sendo arrebatado, e aí ele diz que não sabe se no corpo, fora do corpo, mas o fato é que ele foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Nós nem saberíamos dele se não fosse pelo relato de Paulo, né? Por compartilhar essa experiência indizível. Diz ele que nessa experiência de ir até o terceiro céu, ele foi levado até o paraíso de Deus. E a palavra usada aqui por Paulo para paraíso é a mesma palavra que no passado era usada para o jardim secreto do rei persa. Os reis persas tinham jardins secretos, que só eles frequentavam. Mas quando eles queriam muito homenagear alguém, ter um momento de intimidade com alguém, ele convidava esse sujeito para caminhar com ele ali, como que num passeio de honra no paraíso, no jardim do rei persa, ou no jardim do rei, né? Que eram jardins amuralhados, ninguém nem via, mas o rei só dava a experimentar aqueles que ele tinha intenção de honrar. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus me permitiu ir até o terceiro céu. Ele me recebeu lá, no seu jardim secreto. Isso é uma honra que ele diz indizível, porque ele fala que ouviu naquele lugar palavras inefáveis. O que são palavras inefáveis? Palavras que não podem ser expressadas. Ou seja, o apóstolo Paulo não tinha nem como compartilhar aquilo que ele viveu na sua intimidade com Deus. Sem dúvida nenhuma, isso é uma experiência de gente crente, hein? De um homem terrivelmente crente. Sem dúvida nenhuma. Um gigante, Paulo foi um gigante na fé. Mas é interessante que no mesmo relato acerca da sua experiência de fé, ele diz que para que não se corrompesse diante das revelações, para que ele não fosse tomado pela soberba espiritual, foi posto, ele diz, foi-me posto, foi colocado intencionalmente. Colocaram quem? Quem colocou? Deus, na sua santa sabedoria, colocou um espinho na carne de Paulo. Paulo diz que a partir daquele momento glorioso, e aí a palavra que ele usa para espinho é escolops, que significa algo pontiagudo, que traz incômodo, que traz dor, logo após um momento de glória. Paulo viveu esse momento de glória, essa experiência sobrenatural, mas logo em seguida, por vontade de Deus, foi colocado nele um espinho na carne, para que ele não ficasse soberbo, para que ele não ficasse orgulhoso, porque é um pecado que assedia todas as pessoas íntimas de Deus, que é o pecado da soberba espiritual, que é se sentir maior e melhor, porque passeou no jardim de Deus, porque experimentou a presença gloriosa de Deus, pode se sentir tomado pela vaidade espiritual. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva, né, que habitavam o jardim de Deus e quiseram ser iguais a Deus. Mas veja vocês também que Paulo, quando fala desse espinho na carne, ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás, para me esbofetear. A gente não sabe aqui se isso é uma força retórica de Paulo para dizer que é um mensageiro do diabo, ou se de fato é, né? Mas fato é que Deus, na sua soberania, permitiu, assim como na vida de Jó, lá no passado, Deus permitiu que o maligno tocasse em Jó, para que Deus cumprisse na história de Jó o seu propósito, aqui parece estar acontecendo a mesma coisa, né? E aí a pergunta que fica, e essa pergunta está em aberto por séculos, né, desde que Paulo escreveu essa carta, o que seria esse espinho na carne? Ele não nos fala. Alguns teólogos, ao longo da história, sugerem que fosse malária, porque era comum à costa oriental do Mediterrâneo. Outros vão falar que era problema nos olhos, e faz sentido, porque Paulo, quando teve um encontro com Jesus, que ainda era chamado Saulo, né? Ainda chamado Saulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele fica cego. Depois volta a enxergar, mas pode ser que ele tenha depois desenvolvido algum tipo de problema visual. Até porque as últimas cartas que Paulo escreve, já no final da sua vida, ele apenas dita, ele não escreve, ele dita e no final assina. Outras pessoas escreveram no lugar dele. Ele mesmo relata isso dizendo, o irmão fulano de tal manda saudação, ele está aqui escrevendo essa carta, não é, de próprio punho, e por fim o apóstolo Paulo apenas assina.
parece que dá a entender que há alguma deficiência em Paulo, né? Outros vão falar que esse espinho na carne era epilepsia, e que era uma limitação, né? A epilepsia causava ali uma limitação temporária no trabalho de Paulo, no trabalho missionário, mas ao mesmo tempo não impedia como um todo. Só que a epilepsia naquele contexto era terrível, porque ela era associada com a presença demoníaca, como se a epilepsia em si fosse uma manifestação do mal. Hoje nós sabemos muito bem que é uma doença tratável, né? Outros teólogos vão dizer que esse espinho na carne era uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca. Outros vão falar que eram tentações que o apóstolo Paulo sofria, tentação de abandonar a missão, a tentação sexual também. E outros, como Lutero, dizia que esse espinho na carne era a perseguição. Ele era perseguido demais pelos judeus, né, por causa da pregação do evangelho, tanto que foi preso e por fim morreu por causa da perseguição, porque era um pregador do evangelho. Faz sentido também porque a palavra espinho no Antigo Testamento é tido como a presença de inimigo. O inimigo é um espinho na minha carne. O fato é que a gente não sabe se malária, se problema nos olhos, se epilepsia, se dor de cabeça, se tentações, se perseguições. Não sabemos. Mas também não importa. Sabe por que não importa? Porque Paulo conta para nós a finalidade. Por que ele estava vivendo todas essas provações? Por que ele estava vivendo, aliás, esse espinho na carne? Ele conta para nós. Ele diz, a fim de que eu não me exalte. Paulo diz que Deus está permitindo, foi-me posto um espinho na carne, para que eu, ou a fim de que eu não me exalte. Né? Paulo conhecia muito bem seu ego, sabia muito bem quem era, sabia muito bem o quão suscetível ao orgulho espiritual ele era. E tem até episódios disso, quando ele briga com João Marcos, né? Que eles estão na primeira viagem missionária, João Marcos e Barnabé acompanhando Paulo nessa missão, e João Marcos vacilou um pouco ali na fé e Paulo foi cruel com ele, né? Paulo simplesmente mandou ele embora e não quis ele de volta, né? E aí o texto bíblico conta para nós que Paulo nisso ele era duro, ele tinha ali uma sementinha de arrogância. E aqui Deus está tratando com ele, porque Deus trata com a gente, né? E olha que interessante, o apóstolo Paulo também testemunha que ele orou com instância para Deus tirar esse espinho na carne. Ele conta no versículo aí número 10, aliás 8, por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo orou pedindo a Deus 3 vezes, com instância, para que Deus tirasse o espinho na carne. E Deus, como sempre presente na nossa vida, Deus ouve a oração de Paulo. Isso! Deus ouve a oração de Paulo. Quem disse que não? O versículo número 9 diz assim, então ele me disse quem? Deus. Deus ouviu minhas orações e me disse, me respondeu. Só que, obviamente, Deus respondeu conforme a sua vontade. E a palavra de Deus ali para o apóstolo Paulo, a vontade de Deus ali para o apóstolo Paulo foi a seguinte, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho na carne. Não vou tirar. Essa é a minha resposta. Eu ouvi sua oração e estou te respondendo. E a minha resposta é, a minha graça vai ser o bastante para você vencer isso. É muito interessante aqui a palavra graça, porque geralmente a gente usa a palavra graça num contexto de salvação, né? A graça de Deus que nos salvou. Aqui, necessariamente, a graça não está falando acerca de salvação, mas como fruto da operação da providência de Deus na vida do salvo. Ou seja, os atos providenciais de Deus. O texto bíblico está dizendo para nós aqui que Deus agiria com a sua providência na vida de Paulo todas as vezes que ele estivesse enfraquecido. Tanto que diz mais, o poder, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder? Poder de Paulo? Óbvio que não. Paulo mesmo já disse que ele é fraco. Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ué, mas então Deus fica mais forte quando a gente está fraco? Não, também. O poder de Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Deus é todo poderoso. Ué, então o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu estou enfraquecido, o poder de Deus opera na minha vida intensamente e proporcionalmente àquilo que eu estou vivendo. Eu assisti há uns dias atrás, a semana passada,
uma pregação do pastor Iago Martins. Eu recomendo que você assista as pregações do Iago Martins. Ele é um pastor batista, jovem, muito presente nas redes sociais, no YouTube, e ele comenta acerca de uma conversa que ele teve com uma jovem da igreja, e a jovem sofria com ansiedade, com crises de ansiedade, crise de pânico, e ela disse assim para o pastor Iago: olha, pastor, eu estou aguentando até aqui, eu me apego no Senhor, eu oro, eu clamo a misericórdia, mas se isso continuar ou se isso aumentar, eu não sei se eu vou ser capaz de suportar. E o pastor Iago deu um conselho para ela, assim, muito fantástico, bem baseado aqui no cuidado de Deus para com Paulo. Ele disse assim: olha, a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Hoje você está sentindo esse tanto de ansiedade. Então hoje Deus vai te dar esse tanto de graça para que você suporte a aflição presente. Amanhã, quando as aflições vierem, sejam elas maiores ou menores, Deus te dará proporcional graça para que você enfrente as lutas de amanhã. Deus vai prover graça para você enfrentar as lutas de hoje, as ansiedades de hoje, o cansaço de hoje, não é? O medo, a perseguição de hoje. Pastor, mas e se aumentar? E se acontecer o pior? A graça de Deus lá estará suficiente, ou será suficiente, para você suportar o maior. Meus irmãos e irmãs, o poder de Deus, ele é aperfeiçoado, ou seja, ele é experimentado na nossa vida dia em dia, a partir das lutas que nós enfrentamos. Se é para viver cansaço, a força de Deus vai nos revigorar. Se está enfrentando dor, a graça de Deus vem trazer consolo, força para suportar aquele momento de dor. Se é perseguição, a graça de Deus se aperfeiçoa e o seu poder para que a gente saiba quem Deus é e quem nós somos nele e o quanto que só isso importa e não o que os outros pensam. Percebe? Então veja que a graça de Deus e o poder dele se aperfeiçoa, é dinâmico, é um negócio dinâmico. Todo dia é uma porção diferente, numa intensidade diferente, para a luta que é diariamente diferente. Diante dessa experiência, meus irmãos, de dor assistida, eu estou dando o nome aqui dessa dor de Paulo de dor assistida. Porque veja, a dor não foi tirada, Deus não tirou a dor, mas ele diz assim: eu vou assistir sua dor. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A minha graça vai estar operando na sua vida. Então essa experiência aqui de dor assistida na vida de Paulo transformou a vontade e a mente do apóstolo aqui do Senhor. A vontade de Deus operando ali na vida de Paulo mudou a vontade de Paulo e a mente de Paulo. Tanto é verdade que, olha que interessante, na metade do versículo 9, Paulo diz assim, ó: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. De boa vontade. A vontade de Paulo aqui mudou. Paulo, até o versículo anterior, está orando, pedindo a Deus para tirar o espinho. Agora ele está dizendo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Agora a minha vontade mudou. E Deus faz isso na vida da gente. Ele transforma as nossas vontades. E diz também que a mente de Paulo muda. Porque ele diz assim, olha: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Versículo 10. Ele diz: agora a minha vontade mudou e a minha mente mudou, porque eu sinto mais prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E por que eu tenho prazer nisso? Porque a mente de Paulo foi iluminada. Foi iluminada para entender, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora eu entendi, a minha vontade mudou, porque agora eu entendi que quando eu estou fraco, quando eu estou angustiado, quando eu estou perseguido, sendo perseguido, é nessa hora que eu tenho as minhas maiores experiências com Deus. Não foi ir até o terceiro céu. Não foi caminhar pelo paraíso de Deus. Não foi ouvir palavras inefáveis que me fez experimentar algo prazeroso. Mais prazer hoje eu tenho, mais boa vontade eu tenho hoje em estar com o Senhor, mesmo nas lutas, na caminhada da vida.
Porque é justamente, meus irmãos e irmãs, na extremidade do homem que Deus vê grandes oportunidades. Quem disse isso foi William Barclay. Barclay diz que a extremidade para o homem, ou seja, situações de extremidade, de sofrimento, de enfermidades, extremidades para o homem, é oportunidade para Deus operar. E Deus opera, o seu poder se aperfeiçoa nessas nossas fraquezas. Nesses momentos de extremidade, quando estamos fracos, é então que vemos a força e experimentamos a força de Deus. Eu quero concluir com 5 conselhos para a gente refletir e praticar acerca dessa palavra do apóstolo Paulo. A primeira coisa, ou o primeiro conselho, é que a vida de fé, se você é um homem crente, uma mulher crente, eu quero te dizer que a vida de fé consiste em transitar entre o jardim e o deserto. A vida de fé de um homem e de uma mulher de Deus consiste em transitar entre o jardim, ter aqueles momentos de intimidade com Deus, ter aqueles momentos de privilégios espirituais, como o apóstolo Paulo teve, de ir ao terceiro céu, de ouvir palavras inefáveis, e ao mesmo tempo transitar no deserto e sofrer e viver lutas, porque nós não somos poupados disso. Nós somos igualmente pecadores no mundo caído, e até que Cristo traga redenção completa a este mundo, nós estamos aqui transitando entre o jardim da comunhão com Deus e os desertos desta vida. Segundo conselho, ou a segunda verdade, é que Deus se opõe à soberba espiritual. Soberba espiritual é uma tentação para todo crente. Nós somos tentados a ser triunfalistas, como eu disse logo no início desse sermão. Muitas igrejas, inclusive, ensinam isso, de que se você caminha com Cristo, se você frequenta uma igreja, você está acima da humanidade. Você está acima, você é ungido de Deus, é a ungida de Deus. Você é intocável, você é especial. E a verdade é que somos filhos de Deus. De fato, há algo de diferente em nós. Nós temos o Espírito de Deus em nós, o selo de Deus, o selo da promessa de vida eterna. No entanto, isso não deve nos ensoberbecer, porque somos pó da terra. As enfermidades vêm para nos fazer lembrar, somos pó da terra. Deus fez isso com Adão, não é? Quando Adão quis ser igual a Deus, desobedecendo o Senhor lá no jardim, Deus o fez lembrar, dizendo assim, olha, porque é pó, ao pó você vai voltar. Para que você entenda que você não é Deus, que você não é o soberano, que você é apenas pó da terra. Terceira coisa, a oração é um meio de graça sempre eficiente. Guarde isso no seu coração. A oração é um meio de graça sempre eficiente. Paulo orou com intensidade. Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus respondeu. Veja, a oração funciona. Funciona. O que a gente só precisa entender, e aí a maturidade cristã vai nos ajudar nisso, né? A caminhada com Deus nos ajuda nisso, é que essa resposta de Deus sempre será segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. E não a nossa. Outro conselho é que a graça de Deus é como o pão nosso. A graça de Deus, essa graça, esse poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas é como o pão nosso. Como assim como o pão nosso? Dia a dia. Você não vai receber o pão de amanhã hoje. Você vai receber o pão de hoje. E o pão de hoje vai ser... Qual o tamanho do pão de hoje? O tamanho da sua fome. O tamanho da sua fome. Você vai ficar suprido. Nem empanturrado, nem com fome. Você ficará satisfeito. E é isso que a graça de Deus, como o Senhor disse ao apóstolo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na medida dessa fraqueza, é na medida dessa luta que a providência de Deus, que o poder de Deus vem sobre nós. Se amanhã você vai viver lutas mais intensas, a graça de Deus também será mais intensa. Pastor, eu não sei como eu reagiria se acontecesse tal coisa na minha vida. Eu também não sei, meus irmãos. Eu não sei como eu reagiria se algumas coisas acontecessem na minha vida. Mas a palavra de Deus está me ensinando que se coisas adversas acontecerem na minha vida amanhã, a graça de Deus será proporcional
para que eu viva todas essas dificuldades e todas essas provações. Então a graça do Senhor é como o pão nosso. E por último, a provação, ela é inevitável na sua e na minha vida. E é justamente essa provação que ilumina a nossa consciência, que nos dá discernimento para saber quem nós somos. É a provação que nos faz lembrar que nós somos pó. Também é a provação que nos dá a consciência para saber quem Deus é, que Ele é o Senhor, que é dele que vem a nossa força. E saber o que Ele é capaz de fazer. Jesus não foi poupado do sofrimento, pelo contrário. Para que a vontade de Deus fosse cumprida, Jesus Cristo sofreu. Eu sou servo do Senhor Jesus, eu vou sofrer também. Se você quer ser servo de Jesus, então você também vai sofrer. Mas assim como Cristo foi assistido por Deus em todas as suas lutas, nós também o seremos. É por isso que é importante nós lembrarmos. E hoje a provação nos dá oportunidade para isso. Lembrarmos quem somos, quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de nos salvar, Ele é capaz de nos socorrer, Ele é capaz de nos consolar, Ele é capaz de dar a força necessária, suficiente para passar pela luta de hoje. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esses conselhos possam te fortalecer, porque são esses conselhos da palavra que têm me fortalecido nesses dias. Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu gostaria muito que você orasse, pensando, conversando com Deus sobre o que nós conversamos aqui. Pegue aí o que Deus falou com você. Se Deus falou algo ao seu coração, pegue isso e apresente diante de Deus e peça para o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração. Enquanto isso, eu vou cantar aquela canção, Não É Mais Segredo, que fala justamente sobre a paz de Deus, que não é mais segredo da nossa vida. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. Bondoso Deus, muito obrigado por tua palavra, porque ela nos consola, também nos educa, orienta para vivermos as experiências do dia presente. Que a tua bondade, Senhor, que essa graça, que esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza, esteja operando agora sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs, sobre a minha vida, sobre os pedidos de oração que foram feitos aqui, ó Deus, nessa transmissão. Que o Senhor, ó Deus, venha com o teu Espírito Santo trazer essa paz, essa força, esse poder cotidiano para vencermos com o Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas, hoje e pelos séculos dos séculos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus,
que o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia de vocês. Só reforçando aqui, nós estaremos no recesso nesse mês de julho, né? Se você ainda não assistiu aquele vídeo, eu acredito que todos já tenham assistido, mas caso não, esse mês de julho as atividades da igreja estarão 100% online. Tanto que já adianta você que daqui a alguns minutinhos, daqui 8 minutos, assim que a gente terminar essa transmissão, nós vamos ter o culto infantil, tá bom? Então, papais, mamães, culto infantil já vai ser transmitido pontualmente às 10 horas, tá bom? Então acompanhe aí, tanto aqui pela página do Facebook, que você já está, ou pelo YouTube, tá bom? Também aproveito para informar que quarta-feira, 19 horas, vamos estar aqui. Estaremos aqui orando, adorando a Deus. Eu desejo muito estar com a voz ainda para cantar. Caso não, vou estar aqui para a gente orar, tá bom? Para a gente também ler um texto da palavra. Esteja conosco, tá? A quarta-feira às 19 horas. Aproveito também para pedir à igreja oração, ore pela igreja, oremos uns pelos outros. Também não se esqueça, você dizimista e ofertante, que este mês de julho, apesar da igreja estar fechada, os nossos compromissos continuam, então está um período muito desafiador, eu tenho certeza que para você também e para a igreja também. Todas as informações com relação a dízimos e ofertas, você pode ver lá naquele vídeo que eu divulguei esta semana, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Eu quero finalizar dando os parabéns para o meu sogro Higino, que hoje está completando 70 anos, e também a minha cunhadinha Lorena. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. A Ló, eu não sei quantos anos ela está fazendo, mas mesmo se soubesse, não falaria. Parabéns para os dois, que Deus abençoe, vocês são um presente de Deus na minha vida. Um beijo para todos, um abraço também pro meu pai e minha mãe, que deve estar assistindo, se não está assistindo agora, vai assistir depois. E vou para avisar e ficar tranquilo, tá tudo bem, tá tudo caminhando na perfeita ordem, Deus tem cuidado de nós. Gente, obrigado, Jesus te abençoe, muito obrigado por estar aqui comigo, eu fiquei feliz em ver cada rostinho aqui na minha transmissão, eu consigo ver na tela do meu celular a foto do perfil de vocês. Só de ver essas fotos, eu já me senti muito feliz, muito consolado, muito fortalecido em saber que apesar da distância, nós não estamos sós. Deus te abençoe, um abraço, e até quarta-feira, em nome de Jesus.